Falar um pouquinho de renda fixa. Então, a renda fixa, como o nome já diz, ela é fixa. E essa não faz parte da Bolsa de Valores, tá? Como já diz, então, a renda fixa, ela é você coloca o seu dinheiro e você já sabe quanto que você vai receber num certo período de tempo. Mas também, como é que se diz assim, existe o que chamam de renda fixa, que não é fixa, ela varia um pouco, mas o que eles chamam assim, você investe na renda fixa com base na taxa de juros, por exemplo, pode ser da inflação ou da taxa Selic. Então, digamos, a taxa Selic ela vai variando, né? Então, se você investir a renda fixa com um juro, tanto por cento mais a taxa Selic. Então, você vai ganhar o que a taxa Selic ela vai mudando ao longo do tempo, você vai ganhar aquilo, um pouquinho mais o que está na taxa Selic. Então, você tem a segurança, assim, você tem a segurança total que você não vai perder o seu dinheiro, mas, né, como se diz assim, a sua oportunidade de ganhar, de ter lucros absurdos, na verdade, ela não existe, porque como o nome já diz, a renda é fixa, então você tem a segurança, mas você não tem a possibilidade de ter retornos mais altos. Pode passar, professora. O que são investimentos de renda fixa? Exemplos. Eles são principalmente atrelados às vezes você vai ver um investimento de renda fixa, vai estar escrito lá, quanto que rende, quanto que ele está rendendo. Ele rende 100% do CDI ou CDB, ou 105% do CDI. Então, aquilo confunde um pouquinho, mas a ideia é simples, tá? Então, você pode investir no Tesouro Direto, que na verdade é o nosso governo, ele emite dívida, ele precisa de pegar em dinheiro emprestado, e aí ele lança lá no mercado, assim, ele lança dívidas no mercado, você pode comprar, e ele vai te remunerar, depende mais ou menos aí, mas a ideia é ele vai te retornar um pouquinho acima da inflação, te dá um retorno assim, mas aí você tem que ver, existem várias modalidades, mas mais ou menos ele vai te remunerar um pouquinho acima da inflação, então já é melhor que uma poupança, porque a poupança hoje, se você deixar o seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação. CDB, certificado de depósito bancário, são dívidas emitidas por bancos, é a mesma ideia do Tesouro Direto, só que são bancos que emitem dívidas, eles emitem dívidas e você vai lá e compra, e ele vai te remunerar uma taxa fixa. LCI e LCA, a colega lá comentou que ela já faz investimento em LCI, ou LCA, não sei, é letra de crédito, o LCI é letra de crédito imobiliário, e a LCA é a letra de crédito agrícola. É a mesma ideia, os bancos eles vão emitir esses títulos, a LCI, na verdade, o banco vai pegar, você empresta dinheiro para o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para alguém investir em imóveis, para outra pessoa investir em imóveis, e do agronegócio, o LCA, é para investir em agronegócio, é a mesma coisa também, você empresta o dinheiro, o banco vai te remunerar uma taxa fixa. Debêntures também é dívida, só que debêntures são as empresas que emitem. Geralmente, as debêntures, elas têm, às vezes, podem ser, assim, digamos, mais vantajosas, um pouquinho mais arriscadas também, porque as empresas, elas vão emitir uma dívida lá, por exemplo, a Petrobras emite uma dívida em debenture, do que a 5 anos ela vai te pagar essa dívida, vai te remunerar a tantos por cento. Então, o teu risco é o risco da empresa quebrar, de investir assim como os outros investimentos também. Por exemplo, Tesouro Direto, o seu risco é o governo quebrar. Claro que esse é quase impossível, mas sempre é um risco.
Letra de câmbio também você empresta dinheiro para alguém, remunerado a uma taxa fixa. CRI, também é a mesma, bem parecido com LCI, com LCA, e a poupança, a famosa poupança, que a minha dica para quem deixa na poupança, geralmente a poupança ela remunera no aniversário, né? Ela remunera a cada mês, ali você tem que deixar o dinheiro parado um mês, daí você ganha uma remuneração. Aí, hoje, o que existe aí de mais próximo da poupança, que é muito mais vantajoso, abre uma conta lá no Nubank, por exemplo, ou tem outros bancos digitais, que ele te remunera por dia. Ele te remunera a uma taxa um pouquinho maior que a poupança, e ele vai te remunerar diário. Então, você deixa lá um dia, no dia seguinte já te remunerou, já te dá uns centavinhos lá na sua conta, e assim vai indo. E se você deixar a poupança, tem que esperar um mês para aquele dinheiro render alguma coisa. Pode passar, professora. Muita informação, eu sei, mas eu vou passando rápido, senão tem bastante coisa. Aí vocês podem ir perguntando aí. Pergunta aí, Arita, vi que você levantou a mão. Na verdade, o Arthur até acabou tirando a minha dúvida um pouco antes de perguntar, porque eu ia perguntar para ele qual seria a vantagem do CDB liquidez diária com relação à poupança. Mas, né, de certa forma, ele já respondeu para mim que a poupança tem um aniversário, que é mensal. E, no caso, ver se eu estou correta, né? A CDB com liquidez diária, ela também uma renda fixa que eu consigo resgatar a qualquer data sem ter problema no rendimento. Exatamente. Exatamente. Então, assim, seria também um incentivo para os colegas, talvez, também querendo começar a investir, talvez colocar uma CDB com liquidez? A CDB, na verdade, a CDB ele tem um problema, não é um probleminha, né, mas ele vai, quando você investir, ele vai na hora de resgatar, ele vai te pedir ele vai te pedir, te comer o imposto de renda, né? É verdade, tem esse Então, detalhe. Aí por exemplo, eu não tenho um rendimento que eu não preciso declarar, e daí por causa que eu fiz essa aplicação, né, no caso, né, estou investindo, aí você é obrigada a fazer depois, né, declarar. Não, eu vou tentar explicar, tá? Qualquer investimento que você fizer, você vai ser obrigado a declarar, você deveria, pelo menos, né, fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas o que eu quero dizer, quando eu falei do imposto de renda ali, eu quis dizer que no momento que você aplica no CDB, no momento que você vai fazer o resgate, você deixou lá, você aplicou 5 mil, digamos. Aí você deixou 2 anos, tem 5.500. Aí no momento que você vai fazer o resgate, o leão vai te dar uma mordida ali. Desses 5.500, ele vai te dar uma mordida, ele vai te comer. Eu não me lembro agora exatamente, tá, da porcentagem, mas ele vai te comer lá uns 17,5%. Então, do seu rendimento, tá? Não é sobre o total. Então, digamos, você deixou 5 mil, rendeu 500. Desses 500 que rendeu, ele vai te comer 17,5%, mais ou menos. E, na verdade, ele é decrescente. Assim, quanto mais anos você deixa lá no CDB, menor é o imposto de renda que tu vai pagar. Isso serve como incentivo, né, para você deixar mais tempo parado o seu dinheiro rendendo. Eu acho que o mínimo é 15%, se eu não me engano. A partir 2 anos para mais é 15%, e no primeiro ano é 22,5%, eu acho, do seu rendimento. Uma coisa assim, se não me engano, tá? Obrigada. Mas aí é diferente do declarar imposto de renda. Tá. Tudo bem, já me esclareceu. Quer falar, Marcos?
Quero sim. Tá. Minha questão é de uma curiosidade aqui no tal do renda fixa. Eu tenho que estar depositando um determinado valor todo mês, tipo, digamos assim, se eu me comprometi lá a depositar, por exemplo, R$ 300, que eu tenho que continuar depositando todo mês R$ 300? Não, não precisa. O mais comum o mais comum, pelo menos, dos certificados de depósito bancário é você fazer uma aplicação inicial e aí você deixa lá parado e aquele dinheiro, como eu disse, assim, vai passando ao longo do tempo, ele quando passar os 2 anos, você vai ter menos imposto de renda a recolher. Na verdade, cada aplicação ela vai ser diferente, né? Você pode, por exemplo, aplicar todo mês no Tesouro Direto, você pode, mas e aí vai ser cada aplicação ela vai somando num bolinho, mas ela vai ser diferente para essa questão aí na hora de resgatar, de pagar o imposto, que esse imposto ele é descontado automático, tá? Mas você paga. Você não precisa fazer nada, automaticamente descontado. Ele vai ser descontado automático, mas tipo, se você aplicou esse mês e aplicou outro montante no próximo mês, ele vai fazer diferença para esse desconto do imposto. E não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu sim. Digamos assim, eu posso mantendo como se fosse uma variável também durante o período. Vamos dar um exemplo, se eu fiz a intenção de fazer uma aplicação no Tesouro Direto, que seria na minha renda fixa ali, de 3 mil, por exemplo, se eu quiser deixar ele 10 anos ali, eu consigo deixar ele durante os 10 anos, mas se eu quiser aplicando, também consigo. Pode. A renda fixa vai ser sobre aquele meu valor inicial que eu depositei, né? Então, digamos assim, seria mais ou menos isso. Eu vou estar tendo meu ganho sobre aquilo que, digamos assim, mensal, sobre aquilo que eu já depositei. Não sobre aquilo que eu estou depositando, aquilo que eu estou depositando vai tendo alterações também, se for o caso, né? Sim, e você pode perceber que, como eu disse, a renda fixa não é fixa. É uma coisa, parece meio louco, assim, tá? Mas você vai entrar na sua corretora e você vai ver que num mês vai estar, por exemplo, na verdade existe a renda fixa exata, tá? Digamos o Tesouro Direto. No mês você entra lá e você tem lá uma aplicação que você botar lá hoje, ela vai te dar 11% ao ano, e aí ela tem um período, geralmente o Tesouro Direto ele tem um período de vencimento. Podem ser 10, 5 anos, depende, você tem que olhar lá. Aí, quando expirar esse tempo aí, o dinheiro ele cai automaticamente na tua conta. Você pode resgatar antes, mas você pode deixar até o vencimento. Mas aí você, ok, 11% nesse mês. Aí a economia mexeu, aconteceu algumas coisas, a economia melhorou. Aí no próximo mês tu entra lá e tu vai ver a mesma aplicação vai estar te rendendo, em vez de estar te rendendo 11%, vai estar te rendendo 9%. Por quê? Porque a economia melhorou, assim, bem curto e grosso, né? A economia melhorou e agora a renda fixa está remunerando menos. Então, no momento que tu passou um tempo, você vai aplicar de novo, pode ser que esteja remunerando menos aquela aplicação. Então, ela varia mesmo, a renda fixa, por questões econômicas e principalmente aqui internas do país. Entendi. A renda fixa ela é baseada principalmente no que a gente chama de taxa Selic, que a gente pode considerar a taxa Selic digamos que é a taxa de juros do país. Tá? Ela, que nem eu disse, quando você vê lá uma aplicação que está dizendo de renda fixa rendendo 100% do CDI, significa que hoje a taxa Selic está 2% ao ano. Então, para você ter uma ideia, aí, se você quer saber quanto que rende quantos por cento rende ao mês,
a renda fixa, você pega 2% e divide por 12. Aí você vai ter quanto seu dinheiro está rendendo por mês. Então, quando você vê uma aplicação lá que tá de renda fixa, está escrito assim, rende 100% do CDI, o CDI, ele é muito próximo à Selic, tá? Então, 100% do CDI vai significar que está rendendo 2%. É um pouco confuso, tá? Mas não sei se vocês conseguiram captar a ideia. Quando fala, às vezes fala assim, tá rendendo 160% do CDI. Aí você tem que pegar os 60% de 2 e somar. Mas, assim, continua sendo baixo o seu rendimento, resumindo, assim. Não sei se não vou me aprofundar muito nisso, senão vai ficar desgastante. Tá? E aí sempre existe a reunião do Copom, que são entidades lá de economia que se reúnem, e elas estipulam se elas querem baixar ou aumentar essa taxa Selic, que é a taxa de juros. No momento que a taxa Selic, quanto mais baixa a taxa Selic, o que acontece na economia? Incentiva as pessoas a gastarem mais. Por quê? Porque a taxa de juros está menor, e assim incentiva as pessoas, principalmente, a fazerem financiamentos, comprar em casa, carro, principalmente esses tipos de bens, porque é mais barato para elas comprar, porque o juros está mais baixo.